Então veja, agora aqui na apostila a gente tem, né, as duas bestas e suas interpretações. Então vamos lá, ó, acompanha a leitura. Existem inúmeras interpretações diferentes sobre este assunto, de forma que seria quase impossível abordarmos cada uma delas em seu único texto. A visão descrita por João também é rica em detalhes, e as mais diversas aplicações de cada detalhe já foram sugeridas. Então vamos lá. Primeiro, a besta que subiu do mar, ou a besta que emerge do mar, né? Também é conhecida assim. Então, opa, cadê? A besta que subiu do mar. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar. Ela possui 10 chifres cobertos de diademas, distribuídos em 7 cabeças, as quais estão descrito o nome de blasfêmia. O seu corpo é semelhante a um corpo de leopardo, seus pés são como de urso e sua boca como de leão. Bem, isso aqui a gente fez a leitura, né, lá do capítulo 13, mas aqui é só para poder dar um entendimento maior sobre essa besta. O dragão, que é Satanás, conforme eu falei, concede a ela quem? A besta, o seu poder e autoridade, que foi o que eu disse. João também observa que uma das 7 cabeças parece ter sido golpeada de morte. Porém, essa ferida mortal foi curada, ok? E a terra inteira, ok? Guarde isso. Ficou maravilhada, rendendo louvores e adoração a quem? A besta e ao dragão. Por quê? Porque lembra que o dragão, que no caso é Satanás, que vai dar o poder e a autoridade para quem? Para a besta. Logo, a besta se recuperando dessa ferida mortal. Veja, a ferida ela é mortal, ok? Não é uma feridinha, não, é uma ferida de morte. Porém, o que? O que acontece? Ela, por mais que passe por essa ferida de morte, ela fica boa. Então, com isso, faz com que a terra inteira, o que ela faz? Ela renda louvores à besta e, claro, ao dragão. A besta, então, começa a falar e proferir o quê? Palavras de blasfêmias, tendo autoridade para agir durante 42 meses, ok? O que são 42 meses? 3 anos e meio, tá? Essas blasfêmias são contra quem? O próprio Deus e os que habitam em seu tabernáculo. Então veja, por que ela tem que blasfemar contra Deus? Porque ela se recuperou de uma chaga ou de uma ferida de morte. Logo, ela se recuperando de uma ferida de morte, por que ela vai dar glórias a Deus? Pelo contrário, agora ela vai ter um poder ainda maior, já dado por Satanás, para que agora ela continue enganando ainda mais as nações. E com isso, o que acontece? Eu enganando as nações, um dos maiores medos, né, da humanidade é o quê? A morte. Só que veja, a besta aqui, que a gente vai observar, tem um número de homem, e lá fala sobre um homem, o que vai acontecer? Bem, se eu, pelo poder do diabo, do dragão, da autoridade que ele me deu, eu ressuscitei, logo eu não darei essa glória para quem? Para Deus. Pelo contrário, eu vou proferir palavras de blasfêmias contra Deus e também contra aqueles que habitam em seu tabernáculo. Aí veja, a besta recebe autoridade sobre todos os povos, tribos e nações, e poder para pelejar contra todos os santos. Aqui, ó, olha o detalhe: contra todos os santos e os vencerem, tá? Vai ter como fugir dessa besta? Não. Vai ter como sair fora do plano dela? Não. Não tem como. Ou seja, por quê? Porque ela terá autoridade sobre todos os povos, tribos e nações. E aí, Apocalipse 13:8, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, maravilhados adoram a besta. Então veja que aqui, dentro dessa parte de Apocalipse, já fica bem nítido que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses vão adorar a besta. Esses vão adorar mesmo, de forma maravilhosa. Eles vão se maravilhar com tudo aquilo que ela vai fazer. Então veja, ela não terá somente esse poder, né? Ela não somente irá ressuscitar,
ela terá um poder em suas mãos, e esse poder é um poder de engano, tá? Para interpretarmos essa figura descrita por João, precisamos ter em mente que há aqui, bem como em todo o Apocalipse, um uso maciço de textos de onde? Do Antigo Testamento. Também precisamos considerar a simbologia característica que permeia todo o livro do Apocalipse. Logo, devemos adotar um padrão interpretativo, evitando o erro comum de tentar literalizar o que evidentemente é simbólico. O que é literalizar? Literalizar é, por exemplo, falar ali do dragão e achar que realmente vai o quê? Sair um dragão, né? Aqui é o quê? Um modo literário, é um modo simbólico, tá? A interpretação mais conhecida entre os evangélicos sobre a besta que subiu do mar diz que essa besta significa o último governo mundial da história, sob o controle de quem? Do anticristo escatológico. Tal governo será formado por o quê? 10 reinos. Lembra lá das características dessa besta? Por isso que ele está falando o quê? De 10 reinos, ok? Por quê? Lá no versículo 1 de Apocalipse 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeça, ok? E sobre os 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então veja, por que 10 reinos? 10 reinos ou 10 autoridades são os 10 chifres, ok? Esses 10 chifres são 10 reinos. E chegará um determinado momento em que o anticristo será o quê? Ferido de morte e será vivificado pelo poder de Satanás. É válido dizer que alguns entendem que não é o anticristo que será ferido de morte, mas se trata de uma referência ao sistema imperial que retornará ao mundo. Ou seja, para alguns, ali, quando fala que vai ser ferido de morte, alguns entendem que está falando do quê? Do império, do sistema, do governo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? A Grécia. A Grécia ela foi um sistema de império, de governo sobre o mundo. Ela foi ferida, né, na nossa linguagem, ela morreu, o tempo dela passou. Então, quando alguém entende que é um sistema, é como se eu falasse que o sistema da Grécia, ou seja, aquele governo da Grécia, voltasse novamente a reinar no mundo, como era com Alexandre o Grande. Porém, quando a gente vai analisar o texto, parece que é muito mais aceitável ser o anticristo do que propriamente um sistema, tá bom? A interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico defende que a besta representa de forma geral o poder perseguidor de Satanás operando por meio das nações deste mundo e de seus governantes ao longo da história. Essa besta assume várias formas, prestem bem atenção nisso daqui, tá? De maneira que ela está presente em cada governo que se levanta de alguma forma contra a Igreja de Cristo. Ou seja, todos os impérios que já se levantaram sobre a terra, é como se tivesse aí essa maneira, essa forma que a besta ela acaba por assumir, tá bom? Seja com perseguições físicas, morais, retaliações diversas, aprovações de leis contrárias aos mandamentos de Deus, dentre outros. Isso inclui o Império Romano, que perseguiu os cristãos da Ásia Menor que receberam o livro do Apocalipse, bem como também inclui os governos anticristãos da atualidade. Roma já caiu, que foi o último império, né? Eu já até falei isso com vocês. E tantos outros impérios já caíram, mas a besta continua atuando, se transformando e sendo dirigida pelo próprio Satanás, tá? Então veja, já entrou o império, já saiu o império, já levantou, já caiu, e olha que interessante. Mesmo assim, a besta ela ainda permanece, tá? No período do fim, no período do fim, a besta se apresentará na pessoa. Então, ó, grave isso aqui, ó. No fim, que fim? Acredito eu, tá? Que isso daqui ocorrerá após
o arrebatamento. Na verdade, um pouquinho antes do arrebatamento e logo em sequência pós-arrebatamento, tá? No período do fim, a besta se apresentará na pessoa do anticristo escatológico, encarnecendo a perversidade característica de todos os impérios anticristãos da história, numa completa personificação do mal. Ou seja, é como se você olhasse para o anticristo e nele estivesse todos os impérios que já se levantou contra o povo de Deus. Justamente o que? Para vir contra aqueles que permanecerão, que serão perseguidos, tá? Diferente daqueles que já não têm o nome deles escrito no livro da vida, ok? Agora vamos lá. A besta que subiu da terra. Vamos entender isso daqui. Nós temos primeiro uma besta que ela sobe da terra e temos também a besta que sobe do mar, ok? A segunda besta tem sua identidade revelada no próprio livro do Apocalipse, como sendo quem? O falso profeta. Então veja, lá em Apocalipse, capítulo 19, olha que interessante, né? Capítulo 19, algumas Bíblias trazem ali, né, no epílogo ali, a seguinte descrição: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Se a gente for ler tudo, né, é uma leitura um pouco grande, eu vou ler só a partir do versículo 19, tá bom? Apocalipse 19, 19, diz assim: E vi a besta e os reis da terra, como seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem está montado no cavalo aqui é Cristo, tá bom? Mas a besta foi aprisionada. Tá vendo que dá um entendimento que a besta é uma pessoa e não necessariamente um sistema? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos, tá vendo? Vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí, continuando agora aqui, veja, esta besta simboliza, prestem bem atenção, essa besta simboliza a falsa religião e a falsa filosofia ao longo dessa era, que no caso é a era que nós vivemos. Sua aparência é como de um cordeiro. Olha, como de um cordeiro. Por que como de um cordeiro? É como se nós falássemos que a aparência, né, ou que esta besta, é como se nós falássemos que ela prega a palavra do cordeiro, ela prega uma palavra de paz, de amor, uma palavra de santidade, uma palavra que glorifica ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando na verdade, ok, ela tem esse chamativo e aparentemente o que? Inocente. Tudo aquilo que é inocente acaba atraindo o que? A atenção das pessoas. Mas o que acontece? Ela esconde um dragão por dentro. Então, aqui você percebe que existe uma enganação, tá? Aqui ocorre uma enganação. Então, essa segunda besta é a personificação das mentiras de Satanás, é o próprio diabo travestido de anjo de luz, conforme Paulo ele descreve lá em 2 Coríntios, atuando por meio de todos os falsos profetas que agem durante a presente era, ensinando doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo fala disso, tentando perverter a verdade das Escrituras e levando os homens a seguirem as suas religiões anticristãs. Então nós temos aqui duas bestas, uma do mar, uma da terra. Uma simboliza aqui o falso profeta e a outra simboliza o anticristo, tá? Nós temos o anticristo, ou seja, aquele sistema onde ele morre, mas a sua ferida não é de morte, ele acaba ressuscitando. E depois nós temos o que? O falso profeta. Então você tem um sistema político e um sistema religioso. Na figura de quem? Na figura do anticristo e na figura do falso profeta.
tá bom? Então veja, agora, a marca da besta. Bem, a marca da besta, ela causa muita polêmica, né? Vamos lá. Existem muitas teorias especulativas que tentam estabelecer o que de fato é a marca da besta e o número 666. Nas últimas décadas, várias coisas foram identificadas como suspeitas, veja, tá entre aspas, tá? De serem a marca da besta. Já foi afirmado, por exemplo, que a marca da besta seria o código de barras que identifica os produtos. Aquele código de barra que todo produto tem, né? Começa ali com um número, aí inventaram lá uma maneira de você somar, multiplicar, e acaba achando o número 666, tá? Depois o que? O www, quando a internet começou a se popularizar. Depois a moeda americana, com toda aquela parte subjetiva que ela tem, né, que tem ali o olho que tudo vê, dependendo do jeito que você dobrar a nota, você vê ali já o anúncio, né, que as torres gêmeas seriam destruídas, na verdade elas seriam construídas e depois destruídas, né? Ali você tem toda uma questão que é maçônica, enfim. E também você tem o quê? Que a marca da besta é o que? A observância do domingo ao invés do sábado, tá? O que é isso aqui? Se você for analisar o que dizem, principalmente os adventistas do sétimo dia, vocês vão observar que eles falam mesmo que a marca da besta é o domingo. É aqueles que praticam ou aqueles que guardam o domingo ao invés do sábado. E eles falam que a marca que Deus colocará no seu povo é a marca o quê? Do sábado, daquele que guarda o sábado. Mas, sinceramente, eu não vejo a mínima, a mínima observação disso ser uma realidade, tá? E, por último, o microchip, que será implantado sobre a pele, tá? Então, veja, nós temos aqui várias coisas. Nós temos aqui marca da besta, que seria um código de barra. Também teve uma época que falaram que seria o código da identidade, né, o RG que a gente tem. Depois veio o www. Depois vem essa questão da moeda americana, que é o dólar. Depois veio esse negócio de sábado e domingo. Aí esse negócio de microchip e tal. Agora veja, de forma geral, existem duas interpretações denominantes sobre isso. Então vamos entender isso daqui, tá? Primeira interpretação. A interpretação mais conhecida sobre a marca da besta é a de que tal marca será um sinal único, ok? Primeira coisa, será um sinal único. Segundo, individual e externo. Individual e externo. Então, se é individual, é como se fosse o RG. O meu RG ninguém pode usar, é individual, ok? Que será implantado na fronte, que no caso é a testa, ou na mão direita dos homens em um momento específico da história. A saber, em que tempo? Na grande tribulação, ok? Essa marca será usada como uma forma de controle pelo anticristo. Se você me perguntasse, pastor, se agora começarem a querer implantar o chip na nossa mão, e aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Bem, a gente poderia responder isso, porque o chip também é um sistema de controle, óbvio. Mas a gente também poderia responder da seguinte maneira. Existe algum ser humano, né, eu estou falando a nível de Brasil, existe algum ser humano que não tenha identidade e CPF? Primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? CPF é um controle. Aquele número, né, que nós temos ali no CPF, aquilo ali é um controle, gente. Aonde você for no Brasil, aquilo ali é o seu controle dentro do nosso Brasil. Se você for para outro lugar, o seu CPF não serve. Por quê? Porque você é controlado dentro da nação que você, ok, nasceu. O RG, o que é o RG? Registro Geral. O que é um registro? Um registro é uma forma de você controlar alguma coisa. Então aqui também você já tem o que? Um controle. O meu RG, o que ele tem lá? A minha identidade. Identidade que eu falo, a marca, né, da nossa
do nosso dedão, né? A gente coloca lá, principalmente quem não sabe assinar, utiliza dessa forma, mas também quem sabe assinar, assina o próprio nome, mas também coloca o quê? A sua identidade, lembra disso, ela tem um número, ok? Aquele número que ela tem ali, que número que é aquele? Controle, ok? Aquilo dali é um controle, tá bom? Não se esqueça disso. Eu já vou chegar ali no chip. Primeiro vamos entender isso. Sua certidão de nascimento, né? O que é a certidão de nascimento? A certidão de nascimento é justamente um controle de alguém que nasceu ou morreu, que no caso é a certidão de óbito. Então, querido, independente de ser um chip ou não, nós já somos controlados, ok? E se você parar para pensar, veja, somos controlados, temos marca, ok? Já temos marca, por quê? Se você for para outro país, você precisa de quê? No mínimo de um passaporte, tá bom? O que é o passaporte? O passaporte também é um controle. Ali dentro do passaporte estão suas informações. Então, independente se ele é digital ou se ele é de papel, você é controlado. Ok? Você já é controlado. Não tem como fugir disso. Então, vamos lá. Para identificar seus adoradores, todos os homens deverão ser marcados. Quem não tiver a marca da besta e não adorar o anticristo como Deus, não poderá comprar ou vender, sendo caçados para que sejam mortos. Por quê? Porque se eu não quero a marca, logo também eu não quero adorar quem? O anticristo. Lembra que nós temos um sistema político, um sistema religioso? O falso profeta, sistema religioso. O anticristo, sistema político. Se é um sistema político, todo sistema político fala de quê? De controle de quem? Controle dos homens, tá? Controle de quem? De todos os homens. Então, aqui o anticristo, ele dará essa ordem para que todos sejam marcados. A marca tem que ser visível, ok? A marca tem que ser visível. Não se esqueça disso. Segunda interpretação. A outra interpretação sobre a marca da besta, essa mais tradicional dentro do cristianismo histórico, defende que a marca da besta está presente em todas as gerações. Ou seja, Satanás sempre teve os seus adoradores, os quais são marcados por ele. Ou seja, a marca da besta significa que uma pessoa pertence ao grupo contrário a Cristo e seus seguidores, de modo que em tudo o que ela pensa, diz, escreve ou faz, reflete o espírito anticristão que a governa, deixando evidente que, de uma forma ou de outra, suas ações ou filosofias perseguem a Igreja de Cristo. Eu não gosto muito dessa interpretação, não, para dizer a verdade, tá? Essa interpretação considera principalmente, presta atenção nisso aqui, ó. Essa interpretação considera principalmente o estilo literário do livro do Apocalipse e o contexto histórico em que ele foi escrito. Nos dias do apóstolo João, os animais também já eram marcados. Olha que interessante, presta atenção nisso aqui, ó. Nos dias do apóstolo João, os animais também já eram marcados. Porém, não apenas eles. As pessoas também eram. Algo muito comum na época era a marcação de quê? Escravo, tá? Ou seja, isso daí todo mundo sabe, isso aí é notório. Todo aquele que tinha um escravo era como marcar um boi, né? Você pegava lá o ferro quente e fazia e marcava na pele, ou seja, era visível. É mais ou menos igual. Por quê? Porque o controle, na verdade, o que é o controle? O controle é transformar pessoas em escravas. Esse aqui é o sentido do controle, tá bom? O objetivo era o mesmo, tá? Servir como um sinal de propriedade, ou seja, o escravo marcado carregava consigo a marca do seu dono. Queridos, o que o anticristo vai fazer é o que Cristo já fez. Só que Cristo fez como? Pela morte e ressurreição. O anticristo vai também o quê? Morrer e ressuscitar. Só que aí Cristo, ele pagou um preço por sangue, nos comprou do quê? Do império da morte e do pecado.
assim somos propriedade exclusiva de Cristo. Somos escravos de Cristo. Nós carregamos a marca do nosso dono. Bem, você deve estar pensando, eu carrego uma marca? Sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o que ele é? Ele é o selo, uma marca, o selo da nossa salvação, tá bom? Também é verdade que não somente os escravos recebiam uma marca, outras classes também eram marcadas. Há indícios de que os soldados romanos recebiam algum tipo de marca de identificação, além dos devotos das religiões pagãs da época. Sim, todo aquele que era pagão, ele tinha uma marca no seu corpo, tá? Todo aquele que era pagão tinha uma marca que identificava que ele era aquilo dali. Naquela região da Ásia Menor, mostravam sua devoção a um determinado deus recebendo uma marca que as identificasse como adoradores de tal deus. Essa marca, na maioria das vezes, era uma tatuagem. Era exibida com orgulho por esses devotos. Portanto, receber uma marca indicava que um determinado indivíduo cultuava, servia ou pertencia a alguém. De forma semelhante, no capítulo 20, verso 4, João viu que os que morreram pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus foram aqueles que o quê? Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas e em sua mão. Assim, de acordo com os capítulos 13, 14 e 20, tá? Depois vocês leiam esses capítulos, porque aí fica muito mais fácil. Receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta e adorá-la. Se a gente fosse trocar aqui em miúdos, seria essencialmente você virar as costas para Cristo e negar toda a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Outro ponto fundamental para a compreensão desse assunto é o fato de João utilizar frequentemente o Antigo Testamento na construção de seus textos do Apocalipse. Logo, observe isso aqui, existem inúmeras referências dentro do Apocalipse que estão fundamentadas em passagens de onde? Do Antigo. Um exemplo disso, veja, olha só, Deuteronômio 6, do 4 ao 8. Preste bem atenção nisso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso daqui é conhecido como Shema. Shema Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Talvez, não sei se você já viu, alguns judeus, principalmente aqueles que seguem mesmo a lei, vocês vão ver que quando eles estão orando principalmente, eles utilizam uma fita na sua mão e na testa uma caixinha, tá? Essa caixinha que eles utilizam, ela ali dentro tem um escrito, e aquilo dali é justamente o que está escrito ali, atará por sinal na tua mão, ou seja, atar é o quê? Vai amarrar. Amarra como sinal na tua mão e te serão o quê? Por frontais entre os teus olhos, tá bom? Com o auxílio do texto acima, podemos perceber que a ideia de um povo marcado na fronte, que é a testa, ou na sua mão, tem origem aonde? No livro de Deuteronômio. Por isso que eu disse que o anticristo, o que ele faz? Ele copia, tá? Ele copia, por isso que é anti, tá bom? Também percebemos que a expressão atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos tem um sentido o quê? Figurado, ok? Ninguém, preste bem atenção nisso, ninguém iria atar literalmente os mandamentos de Deus na mão, ou pendurá-los aonde? Na testa, entre os olhos. Se fôssemos entender de forma literal essa expressão, também precisaríamos considerar como literal a expressão: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Então veja, aqui quando ele fala que é literal, né, que não é literal, é só simbólico, vocês observem que quando aquela caixinha está ali, né, amarrada na testa,
e os filactérios, né, estão ali, você vai observar o quê? Que aquilo ali é apenas uma representação, mais ou menos igual nós fazemos hoje na Santa Ceia. Fazemos o quê? Uma representação, tá bom? Aí veja, a mensagem nesse texto é clara. Todos os nossos pensamentos, vontades e ações devem ser guiados pelos mandamentos de Deus. Outro texto interessante que também pode ter sido utilizado por João ao escrever o Apocalipse está onde? No livro do profeta Ezequiel, onde um sinal na testa foi usado no sentido de que preservação, tá? Voltando ao Apocalipse e com o auxílio dos textos apresentados, essa interpretação defende que a mão direita usada por João refere-se às obras e às ações de uma pessoa em todos os âmbitos da sua vida. A fronte simboliza a mente, a vida em termos de pensamento e filosofia. Então, queridos, a gente vai ver que essa questão da marca da besta, ela vai muito, muito além, ok? Muito além de pensamentos do tipo, vai chipar a gente agora, não sei o que, queridos. Deixa eu explicar. Esse alarde que é feito, né? Esse alarde que é feito, precisamos tomar cuidado para a gente não entrar em paranoia, tá? Devemos tomar cuidado só para a gente não entrar em paranoia. Por quê? Mais uma vez, nós somos controlados desde o nosso nascimento, tá bom? O que acontece é, independente da marca que vier, independente do próximo controle, veja, hoje, dinheiro, por exemplo. Querido, dinheiro, papel. Dinheiro hoje está sendo a coisa mais difícil de você encontrar na carteira de alguém. Hoje em dia, basicamente, dinheiro é o que? Virtual. Basicamente é virtual, querido. Andar com dinheiro, você pode ver aí que, veja, até os ladrões, né? Até assaltante inovou. Por quê? Porque ele não quer dinheiro mais em papel. Ele quer dinheiro como? Ele quer dinheiro virtual, ele quer Pix. Então, isso também é controle. Isso também é controle, é uma forma de controlar. Então, mais uma vez, o que você não pode é perder a sua fé, negar a Cristo e as suas obras, independente, querido, independente do anticristo ou do falso profeta se revelar, independente disso, nos nossos dias, há muitas coisas que podem fazer a gente negar a Cristo, negar a obra dele, ok? Negar a sua palavra. Então, às vezes as pessoas ficam esperando a marca da besta, né? Porque ali é um controle, uma negação, quando na verdade já negam a Cristo. Então, muito cuidado com isso, tá bom? O que eu quero falar também é isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, os verdadeiros cristãos foram convidados a perseverar. É o que eu disse. Tá vendo? Perseverança, independente. Dependendo da marca que vier, como vier, do jeito que vem, independente. Perseverança. Não aceitar a marca da besta e não adorar quem? Satanás. Por conta disso, muitos já está descrito. João já viu a morte. João já viu que muitos hão de morrer, ok? Porém, veja, mas ficaram firmes na certeza de que reinariam com Cristo eternamente, tá? Eternamente. O livro do Apocalipse adverte que possuir o selo de Deus é ter a vida eterna, aquilo que eu falei do Espírito Santo. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Enquanto possuir a marca da besta é perecer eternamente. A questão é, as pessoas ficam preocupadas com o que é o chip, ou o que é a marca, melhor dizendo. E às vezes não se preocupa com todo o processo por trás dessa marca. O processo por trás dessa marca, querido, é a negação de Cristo. É a negação da sua obra, a negação de Deus, do Espírito Santo. Agora, todo aquele que anda por esse caminho, queridos, independente da marca vir, são pessoas que já adoram, pessoas que já vivem blasfemando contra Deus, tá? Essa interpretação também
ressalta que até mesmo na atualidade muitos cristãos perdem empregos, passam necessidades e são impedidos de realizar um negócio justo economicamente por permanecer fiel aos seus princípios bíblicos. E quantas pessoas, nossa, quantas pessoas que eu conheço que já perdeu o negócio, perdeu o trabalho, perdeu as economias, tudo por quê? Porque preferiram permanecer fiel, preferiram não fazer o errado e por isso perderam, tá? Logo, a marca da besta atravessa os anos e pode ser vista nitidamente em qualquer lugar ou momento histórico, a qual a besta recruta seus súditos a uma oposição a Deus e rejeição a Cristo, tá? Aí veja, o número 666, o famoso número, né? O que é esse número 666? Aqui tem, né, uma explicação ou uma simbologia muito interessante. Nos tempos antigos, as letras do alfabeto também serviam o quê? Como numerais, além de símbolos fonéticos. Um exemplo mais claro disso são os algarismos romanos, onde as letras possuem o quê? Valor numérico, como, por exemplo, o X, que equivale ao número 10. No grego e hebraico, a mesma coisa acontece, ou seja, para você entender um número no hebraico, você tem que olhar para a letra. A letra vale um número. No nosso caso, o nosso alfabeto é diferente. O nosso alfabeto não tem nada a ver com número, tá? No grego e hebraico, a mesma coisa acontecia. Devido a esse duplo uso das letras, era comum o emprego de números escondendo nomes em enigmas. Essa técnica era chamada pelos gregos de isofesia, tá? Pelos judeus de gimatria, ok? E em nossos dias ela é conhecida como criptograma, quando você utiliza letras, né, números, para poder descrever alguma coisa. Ao longo dos anos, vários nomes foram sugeridos na tentativa de decifrar um número. Então veja, vários nomes surgiu para tentar o quê? Explicar o quê? O número, tá? Então vamos lá. A tarefa é bastante complexa, pois é necessário pegar um determinado nome em grego, transliterar para o hebraico, para só então aplicar o valor numérico das letras e chegar à somatória. Nomes como o de Nero César, imperador romano, né? Tito Flávio Domiciano, que no caso era o imperador da época que João escreveu o livro, tá? Quando João escreveu o livro, quem estava no poder era Tito Flávio, tá bom? Dentre outros, são as principais sugestões. Entretanto, nenhuma das possibilidades se mostrou definitivamente eficaz na solução do problema. Certamente, seja qual for a interpretação primária desse número, isso ficou apenas entre aqueles cristãos, se perdendo rapidamente, pois os pais da igreja que viveram cerca de 100 anos depois que o livro do Apocalipse foi escrito, também não sabiam o significado exato. Então veja que isso daqui, queridos, ainda é uma incógnita, tá bom? Muitos intérpretes aplicam de forma interessante um raciocínio que considera a importância simbólica dos números do Apocalipse. Nessa aplicação, se observa que o número 6 na Bíblia é o número de quê? De homem. Isso aqui todo mundo sabe, tá? O número 6 na Bíblia sempre está relacionado ao quê? Ao homem, ao ser humano. Ou seja, enquanto o 7 é o número que da perfeição de Deus. O número 6 é o número que imperfeito e incompleto. Logo, quando se tem a repetição 666, é uma referência de que o 6 não é 7 e jamais será. Seria algo como se o número da besta fosse falha sobre falha sobre falha. Então, veja, o número, né? O número, vamos lá. Quem tem entendimento, né? O número 666 é o número de um homem. Queridos, a interpretação disso daqui é muito difícil. Não é fácil. Por quê? Porque quando João escreveu, João teve que escrever de uma maneira que as pessoas daquele tempo entendessem. Só que lembra que a revelação do Apocalipse, ao tempo que vai passando, as profecias vão se cumprindo ou estão próximas de se cumprir.
parece que o Espírito Santo começa a abrir o entendimento dos filhos de Deus para começarem a compreender aquilo que está descrito por João. Por quê? Observe que senão a gente ficaria numa paranoica do tipo 666. Aí você fica assim, gente, que número que é esse? É o número de um homem. Aí você pega, por exemplo, o nome. Você pega lá, Hitler. Aí você pega o nome dele, Adolf não sei o que Hitler. Aí você faz lá uma somatória de nome, de letra. Aí você consegue encontrar o número 666. O problema é que nós temos a tendência de quê? De quando a gente vai fazer essas coisas, a gente vai em busca daquilo que a gente quer que seja e não daquilo que realmente é. Ou seja, a gente quer que essa pessoa ou esse nome realmente dê a somatória de 666. Só que o número em si, querido, é uma incógnita, tá bom? A aula de hoje eu também quero falar das duas testemunhas do Apocalipse, tá? Eu também vou falar dessas duas testemunhas. Aqui a gente vai falar um pouquinho dela para a gente poder entender, tá bom? Então veja, ao longo da história do cristianismo, muitas sugestões de interpretações foram dadas sobre quem são as duas testemunhas. Não vamos analisar aqui as interpretações defendidas por algumas seitas, pois isso desviaria nosso foco. Mas nesse texto vamos considerar o quê? As principais interpretações defendidas dentro do cristianismo histórico, tá? As duas testemunhas são Enoque e Elias. Essa aqui é a primeira interpretação. Depois, as duas testemunhas são Moisés e Elias. Então vamos primeiro aqui, ó. Dentre todas as interpretações, talvez essa seja a mais popular entre os cristãos, disputando esse posto com a próxima interpretação, tá? Geralmente essa é a posição predominante entre os pré-milenistas dispensacionalistas, que adotam a interpretação futurista do Apocalipse, e pré-tribulacionista. O principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam o profeta Elias e Enoque é o fato de que eles não foram os únicos homens. Preste bem atenção aqui, ó. É o fato de que eles foram os únicos homens que foram para o céu sem passar pela morte. De certa forma, então, eles foram, veja, entre aspas, ó, guardados para essa missão final, onde finalmente experimentarão a morte e logo depois ressuscitarão. Existe essa interpretação? Sim. Alguns entendem que pelo fato de Enoque e Elias, terem aí não provado a morte, mas terem sido aí arrebatados por Deus, tomados por Deus, eles precisam passar pela morte. Alguns entendem isso, tá bom? Mas agora vamos ver aqui, ó, Moisés e Elias. Essa posição é bem semelhante à anterior. Agora observe. Com a diferença de que ao invés de Enoque, a outra testemunha seria quem? Moisés. A principal defesa fica por conta de que as duas testemunhas possuem características, guarde isso, ó, possuem características que lembram os dias desses homens na terra. Como? Ferir a terra com toda sorte de praga. Quem foi que fez isso? Moisés. Poder fechar o céu. Quem fez isso? Elias. Para que não chova. E converter águas em sangue. Quem fez isso? Moisés. Outro ponto utilizado é o fato de que Elias e Moisés foram o quê? Os personagens presentes na transfiguração de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 17. Ainda sobre Elias, tanto essa interpretação quanto a anterior geralmente utiliza a profecia de quem? Lá de Malaquias, que fala o quê? Da volta de Elias, tá? Uma possível volta. Agora veja, eu entendo que é Moisés e Elias. Vou explicar o porquê. Porque lá no livro do Apocalipse, ele fala realmente, tá? Que eles têm esse poder de transformar água em sangue, de abrir o mar, de fazer fogo descer do céu e coisa e tal. Por que que eu entendo que é Moisés e Elias?
Moisés e Elias, porque aqui você tem a interpretação, ok? Aqui você tem a interpretação de a lei e os profetas, tá? Porque, se você parar para pensar, Cristo já se revelou e Cristo é o quê? Ele é a graça de Deus. Cristo, quando se manifesta, todo mundo acreditou nessa graça? Não, ok? Não. Então, agora, quando essas duas testemunhas, elas se revelarem, elas vão fazer o quê? Pregar o arrependimento, né? No caso, pregar o evangelho de Deus, por meio de quê? Por meio da lei e por meio dos profetas, tá? Então eu entendo que esses dois, ao meu ver, é justamente Moisés e Elias. Eu, particularmente, eu não consigo compreender, né? E outra, as duas testemunhas estão lá em Apocalipse, capítulo 11, tá bom? Depois vocês dão lá uma conferida. Então, eu acredito sim, Moisés e Elias. E aí, terminando, as duas testemunhas são dois cristãos desconhecidos. Bem, essa aqui eu não sou muito favorável não, tá? Nessa interpretação, as duas testemunhas serão o quê? Dois cristãos anônimos que se levantarão no período final durante o quê? A grande tribulação e atuarão no espírito e poder de Elias e Moisés. Algo semelhante ao que ocorreu com João Batista, né? A própria Bíblia diz que ele veio no espírito, né, de Elias. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Essa daqui que eu não acho legal mesmo. Essa é uma posição menos conhecida e defende que as duas testemunhas são referências simbólicas do Antigo e Novo Testamento. Sem chance, queridas, numa boa. As duas testemunhas é a verdadeira igreja. Ó, de todas, para mim essa daqui é a piorzinha, tá? De todas. Aí veja, essa é a interpretação predominante dentro da doutrina reformada. Nessa posição, as duas testemunhas é um símbolo que representa toda a igreja militante ao longo dos tempos. Essa interpretação se baseia no estilo literário do livro do Apocalipse, que é rica em simbologia, e entende que a expressão duas testemunhas é mais um termo utilizado para designar a igreja, como outros que também aparecem no livro como 7 candeeiros, reis e sacerdotes, 144.000, ancião, cidade santa, santuário de Deus e etc. O fato das testemunhas morrerem implica na grande perseguição que a igreja sofrerá no período final da história. Só que, se eu creio que a igreja será arrebatada, não teria como a igreja sofrer essa perseguição, tá? E a ressurreição experimentada por elas é uma referência à segunda vinda de Cristo e ao arrebatamento da igreja. Então, veja, eu entendo, ao meu ver, é quem? Moisés e Elias. Essas duas testemunhas, querido, lá em Apocalipse, elas vão pregar de uma forma assim espantosa. Espantosa. E elas vão pregar, e vai acontecer uma coisa interessante. Depois vocês lêem lá o livro, tá? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Elas vão pregar e elas vão morrer. Vão matar essas duas testemunhas. Por quê? Porque elas estarão pregando contra o anticristo e o falso profeta. E com isso, né, acontecendo isso, o que acontece? Eles vão deixar barato? Não. Muita gente vai crer? Vai, mas também serão perseguidos. E aí acontece o quê? Eles serão mortos. Quando eles forem mortos, aí eles vão ficar em praça pública. O corpo deles não serão enterrados. Ficarão em praça pública para quê? Para vexame, para vitupério, tá? Do corpo deles e da obra que eles estavam fazendo, porque eles darão glórias ao Eterno. Lembrando, eles estarão em um único lugar. Porém, o poder que a internet tem hoje vai se multiplicar ainda mais. Então, tudo isso será visto no mundo inteiro. Não será algo encoberto, tá? E eles ficaram ali durante 3 dias em praça pública, mortos os seus corpos, né? Porém, no terceiro dia, o que vai acontecer? Os seus corpos ressuscitarão. Então, leia lá o livro do Apocalipse para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, tá bom? Bem, então, queridas, veja, eu não vou prolongar muito a aula de hoje,
né? Basicamente aí 50 minutos, quase 1 hora aí de aula, não vou prolongar muito. Então, como eu disse, né, vocês fazem a gentileza de assistirem essa aula, que é muito importante, e depois nós vamos estudar o quê? Na próxima semana nós vamos estudar e já finalizar essa matéria, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Grande Babilônia, vai ser bem rapidinho, tá? Vou explicar ela, sobre o milênio, aí principalmente para quem acredita que nós seremos arrebatados anteriormente, tá? Nós que somos pré-milenistas, isso para quem acredita. Vamos falar do milênio rapidinho. E aí, o que eu quero me ater é aqui, ó, no governo de Jesus Cristo. Tá? Eu quero me ater nesse reino e a gente vai discutir ele. Por quê? Porque falando do reino, a gente vai poder falar de quê? O famoso Armagedon, né? Gog e Magog, né? A significância que ele tem, as correntes escatológicas e tal. E aí, claro, também tem isso daqui, ó, que ocorre muitas dúvidas, né? O que são as bodas do Cordeiro? O que é isso? Como que acontece? Em que tempo que acontece? Isso aqui também nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá bom? E, claro, como a gente não pode deixar passar essa última parte, né? Os novos céus e a nova terra. Queridas, olha, não se esqueça, dê uma lida, né, na apostila durante a semana, tá? Se esforcem, não espere apenas pela sexta-feira, na hora que chega aí para a gente poder estudar. Se esforcem para poder estudarem, para estarem presentes, para a gente poder dar continuidade ao estudo com mais esforço, tá bom? Para a gente ter esse ânimo, esse gás. Sei aí que muitas coisas acontecem, né, no dia a dia nosso para querer roubar as nossas forças. Mas veja, nós temos que perseverar. Precisamos perseverar, essa é a palavra, tá bom? E aí nós vamos dar finalização nessa matéria, que é a matéria de escatologia, tá? Lembrando, meninas, lembrando, quando se trata de escatologia, geralmente para você estudar escatologia a fundo mesmo, você leva aí alguns meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano estudando só sobre escatologia. Mas como o curso ele é muito rápido, né? Não tem como a gente estudar tudo. Por isso, é bem resumido e eu peço vocês que leiam a apostila. Se tiverem dúvida, pode colocar tanto no comentário do vídeo, quanto pode me mandar direto no WhatsApp, tá? Pode me mandar no privado ou lá no grupo mesmo, que talvez a sua pergunta acaba sendo também a dúvida de alguém. Então coloca lá. Se tiver dúvida, chama. Não precisa ter vergonha, medo de perguntar. Pergunte mesmo, tá bom? Queridas, então quero deixar aqui um forte abraço para vocês. Deus abençoe e tudo ocorrendo bem. Na próxima semana a gente vai estar juntinho. Tá bom, queridas? Deus abençoe, um forte beijo, um abraço. Tchau, tchau.